and keep you. May his grace and his face shine upon you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace, and give you Bom dia, queridos irmãos, Shalom. Estamos ao vivo para mais um estudo bíblico. E hoje nós daremos sequência no livro de Juízes, a partir do capítulo 11. Mas antes da gente começar aí, gostaria de pedir aos irmãos aquele recadinho de sempre, né? Se gostou do conteúdo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Deixe seu comentário abaixo. Qualquer dúvida, estarei respondendo aí aos irmãos, tá ok? E o principal, compartilhe os estudos. Ajude a divulgar aí a palavra, tá ok? O nosso trabalho começa aqui, mas quem dá a sequência, a continuação, é sempre o irmão que compartilha os estudos, tá ok? Isso é muito importante. Não para o nosso crescimento, mas para que outras pessoas também tenham conhecimento aí da palavra, tá ok, irmãos? Então, sem mais delongas, vamos começar o estudo. No capítulo 11 diz assim: Ora, Jefité, o Gileadita, era um homem poderoso e valente, e ele era filho de uma prostituta. E Gileade gerou Jefté. E a mulher de Gileade deu-lhe a luz a filhos, e os filhos de sua mulher cresceram. E eles expulsaram Jefté e lhe disseram: Tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. E então Jefté fugiu dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E ali estavam reunidos com Jefté homens vãos, e eles saíram com ele. E sucedeu que, com o passar do tempo, os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel. E assim foi que, quando os filhos de Amon perpetraram a guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram retirar Jefté da terra de Tobi. Essa terra de Tobi, meus irmãos, deixa eu só dar uma olhada aqui se eu tenho algum material sobre ela. Só um minutinho.
Entendi. Tá aqui. Eu tinha deixado separado. Essa terra de Tobi, ela fica ali justamente em Gileade. E eles disseram a Jefté: vem e sê o nosso capitão, para que possamos lutar contra os filhos de Amon. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: não me odiastes e não me expulsastes da casa do meu pai. E por que agora vindes até mim, agora quando estais em aflição? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: por isso, voltamo-nos para ti agora, para que possais ir conosco e lutar contra os filhos de Amon, e ser o nosso cabeça sobre todos os habitantes da terra. Ou ali de Gileade, no caso, né? E Jefté disse aos anciãos de Gileade: se vós me trouxestes de volta para casa para lutar contra os filhos de Amon, e o Eterno os entregar diante de mim, serei eu o vosso cabeça? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: o Senhor seja testemunha entre nós, se não procedermos de acordo com as tuas palavras. E então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele a cabeça e o capitão sobre eles. E Jefté declarou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. E Jefté enviou mensageiros até o rei dos filhos de Amon, dizendo: o que tens tu para fazer comigo que viestes contra mim para lutar na minha terra? E o rei dos filhos de Amon responderam os mensageiros de Jefté: como Israel tomou a minha terra quando subiu do Egito, desde Arnon até Jaboque e até o Jordão, agora, portanto, restitui agora aquelas terras novamente de modo pacífico. E Jefté enviou mensageiros novamente, e o rei aos reis dos filhos de Amon. E lhe disse: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos filhos de Amon. Mas quando Israel subiu do Egito e caminhou através do deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz, então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-me, rogo-te, passar através da tua terra. Mas o rei de Edom não quis dar ouvidos. E de modo semelhante eles enviaram ao rei de Moabe, mas ele não quis consentir. E Israel permaneceu em Cádiz. E depois eles seguiram através do deserto e circularam a terra de Edom e a terra de Moabe, e vieram pelo lado leste da terra de Moabe, e acamparam do outro lado do Arnon, mas não entraram no limite de Moabe, pois Arnon era o limite de Moabe. E Israel enviou mensageiros até Seom, o rei dos amorreus, e o rei de Esbom. E Israel lhe disse: deixa-nos passar, rogo-te, através da tua terra, para o meu lugar. Porém, Seom não confiou que Israel passasse através do seu termo, mas Seom reuniu todo o seu povo e acampou em Jaza, e lutou contra Israel. E se o Eterno Adonai de Israel entregou Seom e todo o seu povo na mão de Israel, e eles os feriram, assim Israel possuiu toda a terra dos amorreus e os habitantes daquela região. E eles possuíram todos os termos dos amorreus, desde o Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. E então o Eterno, Adonai de Israel, desapropriou os amorreus diante do seu povo, Israel. E deverias tu possuí-lo? Não possuirás tu aquilo que o teu Deus, Quemós, dá-te para possuirdes? Portanto, todos aqueles que de diante de nós o Eterno nosso Adonai expulsar, nós os possuiremos. Então aqui a gente já vê, né, uma entidade aí satânica, né, Quemós. A gente tem estudo no canal aí onde eu acho que tem 5 partes onde eu mostro o panteão cananeu, que eu mostro todos esses demônios, né, barra deuses aí, pagões aí. Então, indico aos irmãos
para darem uma olhada nesses estudos. Está naquela playlist, estudos extras, tá ok? Tem muita coisa interessante lá. E agora, és tu melhor do que Balaque, o filho de Zippor, rei de Moabe? Será que ele já pelejou contra Israel ou já lutou contra eles? Enquanto Israel habitou em Esbom e suas cidades, e em Aroer e as suas aldeias, e em todas as cidades que estão ao longo dos termos do Arnon, 300 anos? Portanto, por que vós não as recuperastes durante aquele tempo? Por isso eu não pequei contra ti, mas tu me fazes mal ao guerrear contra mim. O Eterno, o juiz, seja juiz nesse dia entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Todavia, o rei dos filhos de Amon não atendeu para as palavras de Jefté, que ele lhe enviou. E então o Espírito do Pai, do Eterno, veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, e atravessou Mispa, de Gileade até Mispa de Gileade. E ele atravessou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Eterno e disse: se tu, sem falta, entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, e então será que o que quer que saia das portas da minha casa para me encontrar, quando eu retornar em paz dos filhos de Amon, certamente será do Senhor, e eu oferecerei como oferta queimada. E assim Jefté atravessou até os filhos de Amon para lutar contra eles, e o Eterno os entregou nas suas mãos. E ele os feriu desde Aroer até chegarem a Minite, 20 cidades. Olha só que interessante. E até a planície dos vinhedos, com um massacre muito grande. E assim os filhos de Amon foram subjugados diante dos filhos de Israel. E Jefté veio até Mispa, veio a Mispa até a sua casa. E eis que a sua filha saiu para encontrá-lo com adufes e com danças. E ela era a sua única filha. Além dela, ele não tinha nenhum outro filho ou filha. E sucedeu que, quando ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: ai, minha filha, tu me colocaste muito para baixo. E tu és uma daquelas que me aflige, pois abri a minha boca para o Eterno e não posso voltar atrás. E ela disse a ele: meu pai, se tu abriste a tua boca para o Eterno, faz comigo segundo aquilo que procedeu da tua boca. Tanto mais que o Eterno fez vingança por ti contra os teus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse ao seu pai: que isto seja feito a mim. Deixa-me a sós por 2 meses, para que eu possa subir e descer os montes e lamentar pela minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E ele disse: vai. E ele a despediu por 2 meses, e ela foi com as suas companheiras e lamentou pela sua virgindade sobre os montes. E sucedeu que, ao final de 2 meses, ela retornou ao seu pai, que fez com ela segundo o seu voto que havia feito. E ela não conheceu homem algum, e tornou-se um costume em Israel, que as filhas de Israel saíssem anualmente para lamentar a filha de Jefté, o gileadita, 4 dias por ano. No capítulo 12, e os homens de Efraim se reuniram e seguiram em direção norte, e disseram a Jefté: por que atravessastes para lutar contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Nós queimaremos a tua casa sobre ti com fogo. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo estávamos em grande conflito com os filhos de Amon, e quando eu vos chamei, vós me livrastes das mãos deles. E quando vi que não me livrastes, eu coloquei a minha vida nas minhas mãos, e atravessei contra os filhos de Amon, e o Eterno os entregou na minha mão, pelo que então vieste até mim nesse dia para lutardes contra mim? E então Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque diziam: vós, gileaditas, sois fugitivos de Efraim, no meio dos efraimitas e no meio dos manassitas. E os gileaditas tomaram a passagem do Jordão antes dos efraimitas,
E assim foi que, quando aqueles efraimitas que haviam escapado diziam: deixa-me atravessar os homens de Gileade. E os homens lhe disseram: és tu efraimita? E se ele dissesse não, então lhe diziam: diz agora, Shibolete. E ele dizia Sibolete, pois ele não conseguia pronunciar corretamente. E então eles o levaram e o mataram na passagem do Jordão, e dos efraimitas tombaram ali, naquele dia, 42 mil homens. Então aqui a gente percebe que tinha até uma maneira peculiar deles falarem, né? É como se fosse aquelas pessoas que têm a língua presa, né? Eles falam, puxa, enroscado. E aqui eles tinham essa mesma pegada, só que não, né, nesse sentido. Talvez alguma peculiaridade ali na fala deles. E Jefté julgou Israel por 6 anos. E então morreu Jefté, o gileadita, e foi sepultado em uma das cidades de Gileade. E depois dele, Ibsã de Belém julgou Israel. E ele tinha 30 filhos e 30 filhas, aos quais ele enviou para o exterior, e trouxe 30 filhas do exterior para os seus filhos. E ele julgou Israel por 7 anos. E então morreu Ibsã, e foi sepultado em Belém. E depois dele, Elon, um zebulonita, julgou Israel. E julgou Israel por 10 anos. E Elon, o zebulonita, morreu e foi sepultado em Aijalon, na região de Zebulon. E depois dele, Abidom, o filho de Hilel, o piratonita, julgou Israel. E ele tinha 40 filhos e 30 sobrinhos, que montavam 70 jumentos potros, e julgou Israel por 8 anos. E Abidom, o filho de Hilel, o piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Capítulo 13. E os filhos de Israel fizeram um mal diante do Senhor, diante dos olhos do Eterno. E o Eterno os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Olha só, meus irmãos. E esse período aqui é muito interessante, que alguns historiadores contam que nesse período Israel não tinha ainda o poderio militar ali das lâminas, né, do ferro. E o que eles conseguiam, os filisteus tiraram deles. De maneira que eles não conseguiam fazer a guerra, né, a revolta, porque não tinham armas. Então eles ficaram um grande período ali sendo reféns, né, escravos desse povo, e inclusive, né, gigantes. Né, os filisteus eram da raça dos refaíns, né, dos gigantes. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e sua esposa era estéril, e não dava à luz. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher e lhe disse: eis que agora tu és estéril, e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz a um filho. Agora, portanto, guarda-te e rogo-te, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas nenhuma coisa impura, pois eis que conceberás e darás à luz a um filho, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça. Então aqui a gente já percebe, né, a história de Sansão. Porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Nazireu é aquele povo onde eles fazem pactos aí, irmãos, de longa duração. Mas não é pacto de sangue, nada disso. É como se fosse um comprometimento fiel e duradouro, né? Então você não vai beber bebida alcoólica, bebida forte, você não vai comer comida impura. E se ele falou de não cortar o cabelo, ele não cortaria o cabelo. Ok? Muito interessante isso. E então a mulher veio e contou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era como a aparência de um anjo de Deus, muito terrível. Olha só
a descrição que ela dá do anjo, que ele tinha uma aparência muito terrível, quer dizer, era algo fantástico, que ela nunca tinha visto igual. Chegou a assombrar ela. Mas eu não lhe perguntei de onde ele era, tampouco ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e agora não bebas vinho nem bebida forte, tampouco comas nada impuro, porquanto a criança será um nazireu para Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Deixa eu ver só um detalhe aqui, meus irmãos. Só um minutinho. Só um minutinho, meus irmãos. Aí, apareceu uma mensagem aqui, deu uma travada no celular, espero que não tenha travado também a live. Então, como eu estava falando, até me perdi. Onde eu estava? Eu me perdi. Tá. Vamos voltar aqui para trás aqui, porque eu me perdi onde eu estava. Fui olhar aqui, tinha travado o celular, peço perdão aos irmãos aí. E então Manoá suplicou ao Eterno e disse: Ó Senhor meu, permita que o homem de Deus que enviaste venha novamente a nós. Enviaste novamente a nós e nos ensine o que devemos fazer à criança que haverá de nascer, porque essa criança ela era consagrada, né? Então ela viveria apenas para a consagração do Todo-Poderoso na sua vida. E Adonai atentou para a voz de Manoá, e o anjo do Eterno veio novamente à mulher enquanto ela estava sentada no campo, mas Manoá, seu marido, não estava com ela. E a mulher se apressou e correu e mostrou ao seu marido e lhe disse: Eis que o homem que veio até mim no outro dia me apareceu. E Manoá se levantou e foi após a sua esposa e veio até o homem. E lhe disse: És tu o homem que falou com a mulher? E ele disse: Sou eu. E Manoá disse: Ora, o que tuas palavras? Ora, que as tuas palavras se cumpram. Como devemos encaminhar a criança? E como devemos proceder para com ela? E o anjo do Eterno disse a Manoá: De tudo o que eu disse à mulher, que ela se aguarde, que ela se guarde. E então não deve comer de qualquer coisa que venha da videira. E nem deixe beber vinho ou bebida forte, tampouco comer qualquer coisa impura. Tudo o que eu lhe ordenei, que ela observe. E Manoá disse ao anjo do Senhor: Rogo-te, permita que te detenhamos até que tenhamos preparado um cabrito para ti. E o anjo do Senhor disse a Manoá: Mesmo que me detenhas, não comerei do teu pão. E se quiseres oferecer uma oferta queimada, deves oferecê-la ao Todo-Poderoso. Porque Manoá não sabia que ele era um anjo do Senhor. E Manoá disse ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando os teus dizeres vierem a se cumprir, possamos te prestar honras? Então, a velha idolatria, né, daquele povo. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas o meu nome, vendo que é secreto? Assim Manoá tomou um cabrito com uma oferta de carne e ofereceu sobre uma rocha ao Todo-Poderoso, e o anjo agiu maravilhosamente, e Manoá e a sua esposa o observaram. Pois sucedeu que, quando a chama subiu do altar em direção ao céu, o anjo do Eterno ascendeu do altar na chama. E Manoá e a sua esposa olharam e caíram sobre a sua face em terra. Mas o anjo do Eterno não apareceu mais a Manoá e a sua esposa. E então Manoá soube que era um anjo do Todo-Poderoso. E Manoá disse à sua esposa: Certamente morreremos, porque vimos Deus. Porém a sua esposa lhe disse:
Se agradasse ao Eterno nos matar, ele não nos teria recebido uma oferta queimada e uma oferta de carne das nossas mãos. Nem teria nos mostrado todas essas coisas. Tampouco nos teria dito neste dia coisas como estas. E a mulher deu à luz a um filho, e ela lhe deu o nome de Sansão. E uma criança cresceu, e o Eterno o abençoou. E o Espírito do Eterno começou a movê-lo por vezes, do campo de Dan, entre Zorá e Estaol. E Sansão, capítulo 14, Sansão desceu a Timna, e viu em Timna uma mulher das filhas dos filisteus. Lembrando que Sansão, ele era um danita, né, irmãos? Ele era da tribo de Dan. E ele subiu e contou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Eu vi em Timna uma mulher da filha dos filisteus. Agora, portanto, tragam-na para mim como esposa. E então seu pai e a sua mãe lhe disseram: Não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que tu vás tomar uma esposa dentre os filhos dos filisteus, dentre os filisteus incircuncisos? E Sansão disse ao seu pai: Dá-me essa mulher, pois ela muito me agrada. Porém, o seu pai e a sua mãe não sabiam que era do Eterno, que ele procurasse ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus tinham domínio sobre Israel. E então Sansão desceu com seu pai e a sua mãe para Timna, e veio até os vinhedos de Timna, e eis que um leão novo rugiu contra eles. E o Espírito do Eterno veio poderosamente sobre ele, e ele o rasgou como teria rasgado um cabrito. Porém, ele não contou ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Então aqui, irmãos, vou fazer uma pausa com um adendo. Aqui mostra ele lutando contra um leão. A mitologia grega, eles fizeram essa cópia no mito de Hércules. A gente sabe que Hércules foi um semideus, tá ok? Mitologicamente falando, foi inventado. Porém, alguns historiadores afirmam que ele existiu, tá ok? Alguns contemporâneos também dele afirmam que ele existiu. Não tem como a gente saber. Porém, eles copiaram essa parte da Bíblia, pois ele também tem, dentre os 12 trabalhos deles, né, e aí eu entro na questão histórica, mitológica, dentro desses 12 trabalhos, ele luta com um leão de Nemeia. Olha só que interessante. Então, eles usam a própria Bíblia, porque eles conhecem os textos, para forjar aí as histórias dos seus heróis, né? Que a gente sabe que significa heróis aí. É uma mentira, ok? De demônios. Continuando aqui. E ele desceu e falou com a mulher, e ela agradou muito a Sansão. E depois de um tempo, ele retornou para levá-la. E ele virou para ver a carcaça do leão, e eis que havia um enxame de abelhas e mel na carcaça do leão. E ele tomou o mel em suas mãos e seguiu adiante comendo. E chegou até seu pai e a sua mãe e lhes deu. E eles comeram, porém, ele não lhes contou que havia tirado o mel do cadáver do leão, né, da carcaça do leão. E assim o seu pai desceu até a mulher, e Sansão fez ali uma festa, pois assim costumavam fazer os moços. E sucedeu que, quando eles ouviram, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse: Quero agora propor um enigma a vós. Se me puderdes declará-lo dentro dos 7 dias da festa e solucioná-lo, então dar-vos-ei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Mas se vós não me puderes declará-lo, então vós me dareis 30 lençóis e 30 mudas de veste. E eles lhes disseram: Propõe o teu enigma, para que possamos ouvi-lo. E ele lhe disse: Do devorador saiu a carne, e do forte saiu a doçura. E eles não conseguiram resolver o enigma em 3 dias.
E sucedeu que no 7º dia, eles disseram à mulher de Sansão: seduz o teu marido para que ele possa nos declarar o enigma, para que não queimamos a ti e a casa do teu pai com fogo. Então eles usaram ali do ardil da chantagem, né? Digno de um filho do Satã. E chamaste-nos aqui para tirar de nós o que temos? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tu me odeias e não me amas, pois propuseste um enigma aos filhos do meu povo e não me revelastes. E ele lhe disse: eu não o contei nem ao meu pai nem à minha mãe. Devo contá-lo a ti? E ela chorou diante dele os 7 dias, e enquanto a sua festa durou. E sucedeu que no 7º dia ele lhe contou, porque ela o incomodava. E ela contou o enigma aos filhos de seu povo, né? A mulher impetuosa, né? E os homens da cidade lhe disseram, no 7º dia, antes do sol se pôr: o que é mais doce que o mel, e o que é mais forte do que um leão? E ele lhes disse: se não tivesseis arado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele desceu a Asquelon e matou 30 dos seus homens, e tomou o seu despojo, e deu mudas de vestes àqueles que expuseram o enigma. E a sua ira se acendeu, e ele subiu à casa de seu pai. Porém, a esposa de Sansão fora entregue ao seu companheiro, o qual ele tinha por seu amigo. Capítulo 15. Porém, sucedeu que, tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão visitou a sua esposa com um cabrito, e ele disse: entrarei a minha esposa dentro da câmara. Porém, o seu pai não permitiu que ele entrasse. E o pai dela disse: em verdade, eu pensei que tu a tinha odiado sobremaneira, por isso eu a dei ao teu companheiro. Não é mais bela do que ela, a sua irmã mais moça? Toma, rogo-te, em lugar dela. E Sansão disse: a respeito deles, agora sereis mais inculpável do que os filisteus, mesmo que lhes cause desagrado. E Sansão foi e capturou 300 raposas, e tomou tições, e virou-as, cauda com cauda, e pôs um tição no meio das 2 caudas. E depois de haver acendido os tições, ele as deixou entrar no cereal crescido dos filisteus. E queimou tanto os feixes, como também o cereal crescido com os vinhedos e as oliveiras. E então os filisteus disseram: quem fez isto? E responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque ele havia tomado a sua esposa e a havia entregue ao seu companheiro. E os filisteus subiram e atearam fogo nela e em seu pai. E Sansão lhe disse: embora vós tenhais feito isto, contudo, me vingarei de vós, e depois disso cessarei. E ele os feriu no quadril e na coxa, com um massacre muito grande, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. E então os filisteus subiram e acamparam em Judá, e se espalharam em Leí. E os homens de Judá disseram: por que subistes vós contra nós? E eles responderam: para amarrar Sansão, subimos nós, para fazer com ele como ele fez conosco. E então 3.000 homens de Judá foram para o cume da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabes tu que os filisteus são governantes sobre nós? O que é isto que nos fizeste? E ele lhes disse: tal como eles fizeram comigo, também eu fiz com eles. E eles lhes disseram: descemos para te amarrar, para que possamos entregar na mão dos filisteus. E Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não caireis sobre mim. E eles lhe falaram, dizendo: não, porém te amarraremos firmemente e te entregaremos nas mãos deles. Mas seguramente não te mataremos. E eles o amarraram com duas cordas novas e fizeram-no subir desde a rocha.
E quando ele chegou a Leí, os filisteus bradaram contra ele, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e as cordas que estavam sobre os seus braços se tornaram como o linho queimado no fogo, e as suas ataduras se soltaram das suas mãos. E ele encontrou uma mandíbula nova de um jumento, e estendeu a sua mão e a tomou, e com ela matou 1000 homens. E essa parte, mais uma vez, existe aí, eu só não lembro agora qual é o personagem em questão, mas na mitologia existe também um ser, né, um personagem que matou aí 900 homens sozinho, com um pedaço de osso. Entendam, irmãos, que o engano, ele sempre vai utilizar histórias reais da Bíblia para forjar as deles, colocando sempre ali em paralelo, né, em semelhança. A gente nunca pode deixar se levar aí por esses enganos. Mas existe na mitologia grega, inclusive, um ser aí que matou quase 1000 homens também, com um osso. E não muito distante aqui, ó, né, no Reino Unido, período medieval, século 3 e 4, século 5, também teve aí um ser mitológico, né, conhecido aí como Rei Arthur também, que fez essa proeza aí, matou 600 ou foi 900, se eu não me engano, com a sua espada Excalibur. Então, eles sempre vão usar das coisas sagradas da Bíblia para montar as narrativas deles, porque tudo depende de uma narrativa. Entendeu, irmãos? Uma mentira contada muitas vezes, para eles se torna uma verdade, né, e para o mundo. Mas o Pai sempre nos libertará desses enganos. Eu estarei fazendo um vídeo mais para frente, mostrando esses pormenores e mostrando, né, esses enganos do mundo nessas questões aqui, de Sansão e esses 1000 homens que ele matou. Eu vou tentar fazer um vídeo aí explicativo sobre esse detalhe com esse engano mitológico, tá ok? Só não sei quando, mas eu tentarei fazer para os irmãos. E Sansão disse: com a mandíbula de um jumento, pilhas sobre pilhas, com a queixada de um jumento, eu matei 1000 homens. E sucedeu que, quando ele terminou de falar, arremessou a mandíbula longe de sua mão e chamou aquele lugar Ramat-Leí. E ele estava extremamente sedento. E clamou ao Eterno e disse: tu me deste este grande livramento na mão do teu servo, e agora morrerei eu de sede e cairei na mão dos incircuncisos? Porém, Adonai abriu um lugar oco que estava na mandíbula, e dali jorrou água, e depois de beber, o seu espírito retornou, e ele reviveu. Por isso ele chamou aquele lugar En-Hacoré, que é Leí até este dia. E ele julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Olha que interessante. Bom, irmãos, a gente vai parar o estudo aqui por hoje, capítulo 15. O intuito não é apenas ler, né? A gente sabe que a palavra ela necessita de várias leituras, meditação, e a gente já leu até aqui 5 capítulos. Então a gente vai parar no capítulo 15. Daremos sequência em semana que vem no capítulo 16, tá ok? Peço apenas que o irmão compartilhe, ajude aí na divulgação dos vídeos. Estamos nesse novo formato, né, nesse novo horário, e sei que poucas pessoas vão ver essa live, né, devido a esse horário. Mas compartilhe para que cheguem mais pessoas aí os estudos e a palavra seja esparramada, ok? Desde já agradeço a todos os irmãos aí que vieram a estar assistindo o vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Qualquer comentário eu estarei respondendo, ok? Um abraço, fiquem todos na paz aí. Uma excelente sexta-feira. Um excelente fim de semana. Que o Eterno abençoe a vida, a casa e a família de cada um. Shalom.
and keep you. May his grace and his face shine upon you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace, and give you יברכך אדוני וישמרך, יאר פנו אליך ויחונך, יישא אדוני פנו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום. This is the way you shall be blessed from day to day. He'll be your rest. May the Lord bless and keep you. May his grace and his face shine upon you. May the Lord lift up his countenance